Pessoal, tem algumas áreas de sombra que eu confesso que são áreas assim difíceis, porque já são. Você vai entrando na narrativa e vai percebendo os ciclos, né? Então, eu poderia dizer que a gente está falando da diversificação de massa. E pegando a sugestão do Palhano ontem, a gente estava trabalhando com a padronização de massa. Então, quando você vai aumentando a população, e aí é importante, e eu não coloquei isso no livro e vou colocar, as outras espécies, quer dizer, eu já venho falando isso, mas não coloquei como uma coisa importante, está faltando. As outras espécies, as garças aqui da lagoa, elas são iguais, todas comem peixe. Já o ser humano tem o cara que gosta de picanha e o vegano, o cara que é vegetariano. Então, a complexidade do ser humano é muito maior, porque cada pessoa tem. Primeiro, os animais não se vestem, nós nos vestimos, então tem que ter roupa para todos os tamanhos, tem que ter sapato para todos os tamanhos, tem que ter óculos para todos os graus. Então, cada pessoa que vem é uma diversidade a mais. E eu acho que existe uma coisa que a gente pode chamar de válvula, que é a capacidade que cada região, cada país tem para liberar a válvula da diversidade. Então, conforme a gente vai aumentando a população, quanto mais padronizado for cada pessoa, melhor é para a produção. Eu estou dizendo, não é que eu quero que seja assim. Eu estou colocando uma relação matemática. Quer dizer, se você tem uma produção e você tem alta diversidade, não é bom para a produção. Então, você vê o problema da China, né? A China padroniza. Então, você vai aumentando a complexidade, você centraliza, você vai criando ferramentas intelectuais e emocionais para reduzir a diversidade das pessoas, e essas ferramentas emocionais e intelectuais contribuem para que as pessoas reduzam a sua diversidade e aumentem a sua padronização. O aumento da padronização facilita a produção. Então existe uma relação entre produção e incentivo à diversidade. Se você tem um problema de produção com aumento da quantidade, uma saída que você tem é reduzir a diversidade. Então você vai estimular determinados grupos, determinadas linhas de raciocínio, ideologias que estimulem a baixa diversidade, a padronização. Todo mundo é igual, todo mundo e tal. E aí você consegue trabalhar com mais gente. Você consegue criar produção para mais gente. Quando você começa a trabalhar com a diversidade dos indivíduos, você cria um problema maior de complexidade produtiva. Quanto mais diversidade você tem. Então, se a gente analisar isso do ponto de vista da antropologia da sobrevivência, nós temos ciclos em que você vai aumentando a população, que é o que a gente viveu agora, até o século passado, e aí como você não tem mídia para promover o que eu chamei aí de diversificação de massa, você começa um processo de padronização de massa. E o que é interessante, que já aparece no livro, é que essa padronização de massa, ela tem impactos no incentivo que a sociedade vai dar para a autonomia individual, emocional e intelectual. Você vai estimular, e quando a gente está no livro falando dos problemas emocionais e intelectuais que as pessoas têm, isso foi estimulado, esses problemas foram estimulados por causa da produção. A sociedade, como você não pode ficar viajando na maionese, o cara fala, meu irmão, baixa a bola. Aqui é carro preto ou preto. Você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. É a frase do Henry Ford. Você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto, ou seja, não tem diversidade.
Depois você foi conseguindo, com a melhoria da produção, ter a diversidade mais cores. Mas mesmo assim, não tinha como você liberar. Então você criou a padronização de massa. O que a gente está vivendo hoje é o contrário, a gente está vendo a diversificação de massa. Que aí você consegue ter, com a uberização e com a blockchainização, você pulverizando os fornecedores, você consegue fazer com que as pessoas consigam, negociando uma com as outras, produzir coisas cada vez mais, entre aspas, é uma produção artesanal massificada, que é o que você vê no Mercado Livre, que é o que você vê no Airbnb, é o que você vê no Waze. Você tem a personalização para que a pessoa possa, indo em direção a uma cidade que pouca gente vai, ela consiga ver se tem engarrafamento ou não, porque tem pessoas que estão indo para aquela cidade e vão ajudar ele a poder saber se tem ou não problema na estrada. É hiper personalizado, por quê? Porque as pessoas que estão ali conseguem ajudar. Essa é uma linha muito interessante de trabalho que a gente pode fazer e é uma linha nova, né, dentro dessa coisa que eu estava procurando na narrativa, que essas dificuldades emocionais e intelectuais relacionados à produção e uma visão que só a antropologia da sobrevivência vai conseguir chegar nesse tipo de visão. E aí eu escrevi esse artigo, porque é uma coisa interessante, nova, e é o segundo dia que eu estou trabalhando com isso. O que vocês dizem? Se você quiser participar, se você quer participar da melhor escola de futurismo do Brasil, me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.